Olá, tudo bem com vocês? Iniciamos hoje mais um culto da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas, ministério do pastor Jonas Nepomuceno. E vamos mais uma vez nos colocar aos pés do Senhor, nosso Deus, para que possamos ser instrumentos dele aqui nessa terra, para que a mensagem, a palavra que iremos compartilhar agora, venha em primeiro momento mudar a mim, mudar os meus comportamentos e que venha também encher os seus corações e que assim, enchendo os seus corações, possa também ressignificar os seus pensamentos e comportamentos e que nós todos juntos possamos caminhar em direção aos caminhos que o Senhor quer que a gente caminhe, aos propósitos que o Senhor quer que a gente venha conquistar ao longo dessa caminhada e dessa jornada. E lhe faço o convite agora para que possamos orar ao nosso Deus, para que Ele possa vir iluminar este momento e que possamos sim nos encher do Seu Santo Espírito, para que possamos, em nome do Senhor Jesus, exercer a santa sabedoria que o Senhor Jesus, assim como nos ensinou, ser o nosso modelo, para que possamos replicar o modelo de aprendizado que a gente lê e estuda quando temos oportunidade de ler a Palavra de Deus. Pai, colocamos-nos diante da Tua presença, primeiramente, Pai, para lhe pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas falhas. Fortifica-nos, Senhor, e nos dê, Pai, a força necessária para que possamos suportar os desafios e os obstáculos dessa terra. E pedimos ao Senhor, Pai, que agora nesse momento o Senhor venha nos encher com um alimento espiritual, o alimento de nossas almas, a Tua Santa Palavra, para que possamos, em nome do Senhor Jesus, ressignificar os nossos pensamentos, moldar os nossos comportamentos, que possamos sim, Pai, enxergar os exemplos de Jesus, mas não apenas conhecer os exemplos de Jesus, que possamos, conhecendo, possamos moldar o nosso comportamento na forma como Ele nos mostrou que é possível viver aqui nessa terra. Que o Senhor venha realmente nos limpar e nos lavar com o sangue de Jesus, para que possamos seguir os Teus caminhos, a Tua estrada, e que possamos, Pai, nos dias em que nos espera, possamos ser dignos de entrar na Sua morada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, irmãos, eu gostaria que convidar vocês para que possam abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 16, verso de número 1. Abra rapidamente Provérbios, capítulo 16 e o verso de número 1. E no livro de Provérbios diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Olha que interessante, a palavra de Deus, o homem, depois de Jesus, mais sábio dessa terra, Salomão, nos dá uma direção, nos dá uma orientação, deixa para a gente ali um texto de sabedoria para que nós possamos então começar a entender como que as coisas acontecem nessa vida, nessa terra. Todos os dias quando nós levantamos, certamente nós temos ali na nossa mente, nós temos no contexto da vida a nossa agenda, a nossa rotina, aquilo que a gente planeja executar naquele dia, aquilo que a gente planeja fazer durante a semana, ou até mesmo num prazo mais longo, quando chega as férias, a gente já começa a se antecipar um planejamento, vai viajar, não vai viajar, vai pegar o dinheiro, vai reformar a casa, vai comprar um carro, enfim, todos os dias nós somos levados a fazer planos. E é interessante porque ao fazer planos, nós fazemos os planos primeiro na nossa mente. Na hora que a gente vê as necessidades que a vida vai trazendo para a gente e a forma como a gente vai vivendo a vida, e a gente se vê na necessidade
de ir realizando algumas coisas, tomando algumas decisões, a gente, à medida que isso tudo vai acontecendo, nós vamos fazendo planos. Mas muitas das vezes o que acontece? Aqueles planos que a gente faz, que a gente molda na nossa mente, que a gente molda no nosso pensamento, geralmente nem sempre todos eles conseguem chegar ao seu desfecho final, assim como foram planejados no início. Isso acontece por quê? Isso acontece porque a vida é probabilística. Nós já falamos disso das mensagens passadas, onde nós falamos da solução de conflitos, como que nós devemos agir para solucionar os conflitos. Então, diante da probabilidade da vida, a gente pode até fazer os nossos planos, mas nem todos eles vão ir de encontro com aquilo que a vida vai trazer para a gente. E isso, de certa maneira, vira um conflito, porque se você planeja, se você deseja, se você molda tudo conforme o teu mundo, conforme a tua vontade, e isso não acontece, geralmente nós começamos a reagir de forma conflituosa. Muitas das vezes nós não entendemos, inclusive, que a vida ela é feita de ciclos, e nós queremos muitas das vezes deixar a vida de uma maneira linear, com que não haja grandes mudanças. E quando as grandes mudanças acontecem em nossa vida, a gente se sente incomodado, a gente é retirado de forma abrupta da nossa zona de conforto. Vejamos o que aconteceu em 2020. De repente, em março de 2020, nós fomos levados a um mundo até então desconhecido. Entrávamos ali numa pandemia mundial, em que as orientações eram para que nós poderíamos então ter ali o recolhimento para dentro das nossas casas, que o distanciamento social, que na realidade é o distanciamento físico, deveria ser feito, nos afastando das pessoas, nos afastando das escolas, das faculdades, dos locais de trabalho, nos recolhendo dentro de nossas casas, onde imperava o medo do desconhecido, daquilo que a gente não via, de um vírus que vinha e um vírus mortal, um vírus que matava, naquela época, ali nos primeiros meses, matava mais os idosos, mas que passado algum tempo já não escolhia mais idade. E aí de repente a gente se vê trancados dentro de nossas casas, tentando trabalhar, tentando estudar, tentando seguir a vida de um modo diferente, e todo mundo naquela apreensão, naquela ansiedade do que vai acontecer com o nosso futuro, ou se haveria futuro. Muitas das pessoas, de forma inclusive precipitada, de forma afobada, ou até com medo de faltar alguma coisa, começaram a realizar compras e mais compras nos supermercados, enchendo a casa, estocando alimentos, estocando água, com medo de que essa pandemia se tornasse de tal modo tão grave que as coisas mais simples como o alimento e a água pudessem de certa maneira faltar. Essas situações vieram para nos trazer uma reflexão que realmente quantas pessoas não viraram o ano de 2019 para 2020 com muitos planos, com planos de viagens, com planos de mudança de emprego, com planos de ingresso em cursos, seja superior, técnico, enfim, todos entramos, nós somos levados por uma cultura que chega ao final do ano como se a gente simplesmente descartasse o ano que passou, no sentido de que o próximo ano traria coisas novas, e fizeram muitos planos para que o ano de 2020 realmente fosse um ano diferente. E foi diferente, mas de uma maneira que até então ninguém esperava e ninguém planejava. Essa é uma demonstração de que sim, a vida sempre traz coisas diferentes daquelas que a gente planeja. A vida sempre traz para a gente surpresas, e muitas delas não passam nem perto daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente prepara ou que a gente pensa em viver no nosso futuro. Isso é porque na realidade, no final das contas, a palavra final é sempre de Deus, e é assim que diz
ali o profeta, né? No livro de Provérbios, ali descrita ali de uma forma, de uma sabedoria simples, mas direta, dizendo para nós que nós temos que estar abertos aos acontecimentos. Muitas das vezes não é isso que acontece. A gente planeja e se as coisas não acontecem da maneira como a gente planejou, a gente empirraça, a gente se aborrece, a gente se chateia, a gente tenta muitas das vezes de forma atabalhoada mudar a questão da vida e a gente vai brigando, tentando fazer prevalecer a nossa vontade. Acontece que é uma briga que nós não temos condições de vencer, porque a palavra final sempre é de Deus. Então é importante que a gente possa refletir nesse momento sobre a vida, que ela não é uma vida linear. Aqui nessa terra, Jesus já nos disse que nós teríamos aflições, ou seja, nós teríamos obstáculos, teríamos dificuldades, teríamos problemas, estaríamos aí sempre sendo desafiados pelas questões da vida. Então, muitas das vezes, quando a gente pensa ou planeja em ter uma vida de paz, não é nesse local que nós vamos ter uma vida de paz. O próprio Jesus já nos disse, já nos orientou a esse respeito. Dessa forma, a maneira mais confortável que nós podemos encontrar para poder viver nessa terra é a gente poder entender que a vida é probabilística, que as coisas vão acontecer ou não vão acontecer, independentemente dos nossos planos, que é Deus que vai dar a palavra final em relação às circunstâncias, em relação aos acontecimentos, e dessa forma, dessa maneira, para a gente tem que estar tudo bem. Se você tem dinheiro, está tudo bem. Se você não tem dinheiro, está tudo bem. Se você tem emprego, está tudo bem. Se você não tem emprego, está tudo bem. Isso não significa que você deva simplesmente cruzar os braços e deixar a vida te levar. Mas isso significa que, ainda que você se movimente, ainda que você trabalhe, ainda que você lute e não alcance conforme o teu planejamento, o fato de você exercitar daquela forma, o resultado que vier, está tudo bem. O fato é que daquilo que você corre atrás no dia a dia, e às vezes daquilo que você está correndo atrás, às vezes você não alcança da forma como você planejou, ou do jeito como você imaginou que chegaria, não é motivo para simplesmente lhe fazer desistir, lhe fazer sofrer, fazer se culpar como se você fosse insuficiente, ou como se aquela situação não fosse para você, nada disso. Na realidade, você deve fazer como que tudo bem, não deu certo dessa vez, mas uma hora vai dar, deixa eu seguir em diante, a vida que segue, e prossiga em direção àquilo que você quer construir, e não se esqueça de caminhar em conjunto com Deus, porque na realidade, no final das contas, a última palavra é de Deus. Então, meus amigos, nesse momento eu quero lhes trazer uma reflexão muito importante, porque muitas das vezes a gente se esquece aonde a gente está. A gente está agora nesse momento, eu e você, nós estamos dentro de um planeta chamado Terra. E esse planeta chamado Terra é um planeta que está em constante movimento. Esse planeta ele faz um movimento de rotação, ele faz um movimento de translação. Esse planeta, todos os dias, ele faz um movimento em torno de si mesmo, que dá a gente o quê? O dia, a tarde, a noite, a madrugada. Esse é o movimento cíclico do planeta. Ele não para, ele não descansa, ele está em constante movimento. Se o planeta está em constante movimento e se nós estamos dentro do planeta que está em constante movimento, significa que nós estamos em constante movimento. Nós não estamos estáticos, nós não estamos parados, nós somos conduzidos pelo movimento que o próprio planeta faz. Ah, Renato, mas eu não sinto que o planeta está movimentando, eu não sinto
esse movimento. Às vezes eu durmo e, pois é, você dorme à noite e acorda, é dia, é manhã. Você esteve parado porque nós não sentimos, né, pelos efeitos aí das leis da física, nós não sentimos esse movimento do planeta, mas o fato da gente não sentir não significa que ele não aconteça. Não é assim com Deus? O fato de você não vê-lo não significa que ele não existe? A mesma coisa é o movimento da Terra. Além disso, a Terra faz um movimento em torno do Sol. Não é verdade? E aí o que acontece? Um movimento que leva um ano para ser feito, não é? A contagem do tempo é conforme esse movimento de rotação, né? Esse movimento em que a Terra está fazendo ali, né, o percurso ao entorno do Sol. E aí que nós contamos como ano. Mais uma vez, a Terra também está em movimento duplo, né? Movimento de rotação e movimento de translação. Isso significa, irmãos, que nós somos seres em movimento. Não existe, né, dentro dessa estrutura aquilo que seja estático, físico, parado. Estamos todos em movimento. Então a nossa vida, ela também é assim, em movimento. Ela também é cíclica, não é? O planeta ele não passa por ciclos. O ciclo da manhã, o ciclo da tarde, o ciclo da noite, o ciclo da madrugada. Assim também os ciclos do ano, né? Nós temos ali o verão, o outono, o inverno, a primavera, depois o verão de novo. São ciclos, né, do planeta. Em todos os cantos do planeta, esses ciclos, eles passam, eles, né, têm os períodos, nós vivemos esses ciclos. Da mesma forma, nós vivemos ciclos em nossas vidas. Às vezes, quando você era criança, você queria algo da vida, você pensava em algo, você planejava em algo, você queria que a vida trouxesse para você algo, mas aí você cresceu um pouquinho, chegou na adolescência, aquilo que era da infância você já não queria mais, ou seja, o ciclo da infância se fechou e começou o ciclo da adolescência. E aí você, enquanto adolescente, você foi pedindo também à vida outras coisas, outras questões. Você esperava que a vida trouxesse para você outras questões. O ciclo da adolescência passou e você chegou à juventude, à vida adulta. E na juventude, na vida adulta, você também espera da vida outras coisas diferentes daquela da adolescência. E aí a gente começa a entender que nós vivemos ciclos de vida. E qual é o ciclo que você está vivendo hoje? Você já parou para pensar? Já parou para refletir? Qual que é o ciclo espiritual que você está vivendo hoje? Como que está a sua saúde espiritual? Muitas das vezes a gente se preocupa com a saúde física só quando dá problema, não é verdade? A Organização Mundial da Saúde, ela fala que o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades, é que é o estado de saúde. Ou seja, não é só você não ter doença que você está saudável. Muito pelo contrário, se você não tem doença, não quer dizer que você está saudável. Para você estar saudável, você tem que ter uma plenitude física, uma plenitude mental, uma plenitude de satisfação, de prazer, de felicidade em todas as coisas. Uma plenitude espiritual. Na realidade, a gente fala que as pessoas têm que viver num equilíbrio bio-psico-sócio-espiritual. Então, na realidade, as pessoas têm que cuidar do seu biológico, que é o corpo físico, a alimentação, a atividade física. Tem que cuidar da sua psique, que é a saúde mental, diminuir o nível de estresse, nível de aborrecimento com questões que a pessoa cria na própria mente e se aborrece por causa disso, de ficar brigando com a vida, porque a vida não traz aquilo que a pessoa planeja. E aí vira conflitos, dos conflitos
né, viram problemas crônicos em que a pessoa não consegue superar, não consegue ultrapassar. Então é muito importante que através do trabalho terapêutico, do tratamento terapêutico, a pessoa possa, né, se libertar desses traumas, dessas crenças limitantes e processos sabotadores que ela acaba nutrindo na própria mente através dos seus próprios pensamentos e por via de consequência dos seus comportamentos. Além disso, é importante que a pessoa também trate da sua questão social, da sua vida social. Relacionamento com as pessoas, relacionamento com os amigos, com os familiares, com o cônjuge, com os filhos. É importante, né, esse entrelaço social. Muitas das vezes as pessoas gostam de afastar, né, das pessoas para não deixar com que as pessoas entrem no seu mundo e enxerguem as suas imperfeições, uma construção equivocada na sua mente, e ela precisa superar isso e ser mais aberta, né, para que as pessoas possam sim se envolver com ela e ela se envolver com as pessoas e assim viver de uma forma mais harmônica, uma forma mais assertiva, não é? E por fim a questão espiritual. A questão espiritual é tão quão importante com relação a todos os outros processos. E é hoje comprovado cientificamente a eficácia da espiritualidade na longevidade de vida, nos bons hábitos, na qualidade de vida. Inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Mundial de Psiquiatria, né, recomendam que processos que levem a abordagem espiritual seja feita nos pacientes. Por quê? Porque hoje já fizeram estudos científicos que comprovam que pelo menos uma vez por semana em que a pessoa pratica a espiritualidade, ela tem uma longevidade muito maior daquele público que não pratica a espiritualidade. Recentemente eu li um artigo científico feito pela Universidade de Harvard, os pesquisadores da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, e nesse estudo científico eles acompanharam lá mais de 70 mil pessoas por 16 anos. E nesse estudo eles verificaram o quê? Eles verificaram que as pessoas que tinham pelo menos uma vez por semana o compromisso de uma atividade espiritual viviam 50% mais do que as pessoas que não tinham uma prática espiritual. As pessoas que não deixavam pelo menos um dia da semana disponível para exercer a sua espiritualidade. E aí eu lhe pergunto, você está exercendo a sua espiritualidade? E de que forma você está exercendo essa espiritualidade? É uma espiritualidade apenas para cumprir uma obrigação cultural? É uma espiritualidade apenas para poder estar presente dentro de um grupo de pessoas que o aprovem? É uma espiritualidade apenas para obedecer pai e mãe que obrigam você a estar ali naquele local? Ou é algo que você faz de bom grado, que vem ali do seu interior, do seu autoconhecimento, algo que você sente a necessidade, que você sente a presença de Jesus ali na sua vida, que você sente a presença do Espírito Santo e que faz todo sentido caminhar com o Espírito Santo em direção aos propósitos que Deus tem para a sua vida? Então é importante trazer essas reflexões, né, para a sua vida, para que você possa entender e se comportar não apenas pelo fato de querer viver mais, apenas pelo fato, né, de adquirir os benefícios que a prática da espiritualidade traz no dia a dia, mas que você possa ter a clareza, né, de que não existe outro caminho para a eternidade, porque a eternidade ou ela é no inferno, ou a eternidade ela é no céu. E a escolha nós fazemos aqui e agora. E a escolha nós fazemos aqui agora não é apenas com palavras. A escolha nós fazemos aqui agora não é apenas, né, com lapsos de demonstração de atitude, mas na realidade é com comportamento diário, frequente, constante, que a gente demonstra aquilo que a gente quer.
É importante porque muitas das vezes eu já falei sobre esse exemplo aqui, a gente pede a Deus para que nos dê saúde, não é? E aí a gente pede a Deus para nos dar saúde, a gente fala, a gente ora, a gente pede, sai da nossa boca as palavras pedindo para Deus nos dar saúde, mas aí no nosso comportamento a gente vai lá e toma Coca-Cola, aí a gente vai lá e come bacon, a gente vai lá e come pizza, a gente vai lá e come hambúrguer, né? A gente vai lá e come tudo aquilo de fast food, de comida industrializada, tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que é contrário, né, às melhores práticas de alimentação saudável. E aí o que acontece? A gente acaba mostrando para Deus que na realidade a gente não quer saúde, porque o nosso comportamento foi contrário àquilo que a gente falou. E como que acontece uma comunicação eficaz? Uma comunicação eficaz, ela acontece não é apenas pela fala, não é apenas pela voz. A comunicação, ela acontece através do comportamento, né? Através da comunicação não verbal, através da expressão facial, através, né, do movimento da boca. Agora, nesse momento, se por exemplo o som parasse de sair aí do outro lado, e se do outro lado tivessem pessoas especialistas em leitura labial, não precisaria nem do som. Só pelo fato da leitura labial que eu estou fazendo, a pessoa conseguiria entender o que eu estou falando. Não é verdade? Então, muitas das vezes, a gente, na comunicação, a gente tem que ser uma comunicação eficaz, tem que ser acompanhada de atitude, acompanhada do comportamento, acompanhada da expressividade corporal. Aí você vai pedir a Deus saúde, e aí na hora de se alimentar você vai tomar água mineral, você vai comer o alface, uma beterraba, uma cenoura, né? Você vai comer legumes, verduras, vai privilegiar esses tipos de alimento, não é? Porque aí com certeza você, no conjunto da obra, do comportamento, com o pensamento e com a fala, aí sim você está demonstrando para Deus aquilo que você quer. Então, meus amigos, eu quero que hoje, com essa palavra, vocês possam refletir aonde vocês estão, na casa de vocês, para que vocês possam realmente compreender em relação à vida. Você está aberto àquilo que a vida vai trazer para você, independentemente dos seus planos? Você está aberto ao que a vida vai trazer para você, mesmo que o que ela trouxer é contrário àquilo que você planejou? Afinal de contas, o que a vida traz para você é a palavra final de Deus. Não é assim que nos ensina, que nos mostra o livro de Provérbios? É claro que existem planos que a gente faz e eles acontecem. Existem planos que a gente planeja e eles são executados conforme o nosso planejado. Mas muitas das vezes nós deixamos cair por detalhes, por pequenas situações. Às vezes a nossa atenção, os nossos olhos estão voltados em pequenas coisas. Eu lembro de uma vez uma história de um rapaz que ele tinha um carro, mas ele vivia xingando o carro, vivia se lamentando por não ter um carro melhor e tal, até que passou perto dele uma pessoa com cadeira de rodas, e a pessoa toda feliz, toda alegre, né? E aí ele perguntou para essa pessoa por que ela estava feliz e alegre, e ela falou: olha, pelo menos eu tenho braços fortes para empurrar as rodas da cadeira para me levar onde quer que eu quero. E aí a pessoa, o dono daquele carro, se sentiu humilhado com aquela fala, porque, poxa, ele tinha o corpo perfeito, tinha pés, tinha perna, podia caminhar, mas ainda foi abençoado com um carro que poderia levá-lo em qualquer lugar, sem muito sacrifício, e ele vivia uma vida resmungando, vivia uma vida reclamando, vivia uma vida se ressentindo por não ter um veículo melhor.
e deixava então de aproveitar a vida, enquanto que a outra pessoa, numa cadeira de rodas, vivia a vida, seguia em frente, independente das condições que a vida trouxe para ela. Então que a gente possa realmente entender que a vida é cíclica, probabilística, e que nós não estamos no controle dela. Nós estamos no controle dos nossos pensamentos, nós estamos no controle dos nossos comportamentos em relação àquilo que a vida vai trazer para a gente. Agora, em relação à vida, o controle está nas mãos de Deus. Então é hora da gente parar de querer enfrentar a Deus, é hora da gente parar, querer discutir com Deus sobre as decisões finais que Ele vai tomando ao longo da nossa vida e daquilo que Ele permite com que seja trago para que a gente possa viver diante desses desafios e obstáculos diários que estão na nossa frente. Que a gente possa refletir, ressignificar, mudar o nosso comportamento e enxergar a vida com os outros olhos de uma maneira mais assertiva, eficaz e feliz. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração, assim como tocou o meu, e que nós possamos, a partir de então, seguir em frente de uma maneira mais leve, mais tranquila e, independente da circunstância que se está passando, está tudo bem. Que a gloriosa bênção de Deus Pai, a gloriosa bênção de Deus Filho e a doce consolação do Espírito Santo de Deus acompanhe você e a sua família, e até semana que vem para mais uma outra mensagem que vem transformar os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Tchau.